A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, dando início a mais um trimestre de gravações das nossas pré-aulas aqui no canal IEADIO EBD. Nós somos parte do segmento da UMADIO EBD e todos os domingos estamos então aí nas congregações, em toda a Joinville, ministrando as aulas, né, da Escola Bíblica Dominical. E você que está nos ouvindo também faz parte, então, cada professor, cada aluno também faz parte da UMADIO EBD. E o nosso propósito aqui no canal é trazer sempre conteúdos, subsídios, vídeos que abordam um pouco um resumo da lição para te dar mais segurança, mais clareza na hora de você, professor, passar as informações e na hora de você, aluno também que está nos ouvindo, poder ajudar o seu professor com seu comentário, com a sua participação na sala de aula todos os domingos, então, em nossas congregações. Então, esse é o nosso objetivo principal e hoje nós damos início, então, ao primeiro trimestre de 2025. 2025, nós vamos estudar a Epístola de Tiago nesses 3 primeiros meses, em relação aqui ao tema da autenticidade. O título da nossa revista é Verdadeira Religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. O autor dessa lição é o pastor e doutor em teologia, o pastor Leandro Alves, ele que é pastor em João Pessoa, na Paraíba, autor de muitos livros também aqui pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Pastor Eduardo Leandro Alves, então, o autor dessa lição. Tiago é o tema, então, da lição, e nós vamos ver muitas aplicações práticas, porque Tiago é considerada a epístola da sabedoria do Novo Testamento. Assim como nós temos lá no Antigo Testamento Provérbios, Eclesiastes e outros livros que são tidos como livros de sabedoria, aqui no Novo Testamento é a epístola de Tiago que cumpre esse papel. Então, com muitos trechos que são verdadeiros aforismos, né, a respeito de questões práticas ali para a vida dos cristãos lá do primeiro século, mas que tem uma aplicação também na atualidade. Então, hoje, para dar início a esse trimestre, nós faremos aqui a lição de número 1, que traz como título Um convite à autenticidade. O texto principal se encontra em Salmos 51:6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. A verdade prática, o resumo da lição, a autenticidade da fé cristã é a chave para uma vida plena em Deus. E aqui, professor, esta lição é uma lição de introdução. Então você precisa se preparar bastante. A primeira recomendação que eu faço agora, ainda durante esse período inicial do ano, você tire um tempinho para fazer a leitura da Epístola de Tiago. São poucos capítulos, né? Você pode ler aqui de forma bastante sucinta, bastante rápida, e você vai conseguir ter o panorama, então, de tudo que será estudado ao longo desse trimestre. Isso vai te dar mais segurança, mais clareza na hora de você ministrar essa lição e as próximas lições que você vai ministrar, então, nesse trimestre. Mas para esta leitura inicial, para esta aula inicial, uma sugestão de leitura que eu recomendo a você é a leitura do livro de apoio, o primeiro capítulo e a introdução. Na introdução, o pastor Eduardo ele faz ali todo um apanhado, todo um levantamento a respeito de algumas questões contemporâneas, para que você consiga, ao estudar a lição, ao ministrar essa lição para os seus alunos, você consiga fazer essas pontes entre o conhecimento bíblico que Tiago escreve e a vida real, né, as situações que estão acontecendo na atualidade dos nossos alunos. E é interessante que nesta primeira lição, você deve apresentar essa questão da autoria desse Tiago, né? Quem foi o Tiago aqui que é o autor da lição? E a título de uma dinâmica, né, que você pode aqui utilizar na introdução desta aula, você pode fazer uma dinâmica que é conhecida como uma rotina de pensamento. Se você nunca ouviu falar nessa expressão rotina de pensamento, eu te convido a pesquisar, aprender um pouquinho mais sobre isso. As rotinas de pensamento, elas são algumas ferramentas, estratégias pedagógicas que foram criadas pela Universidade de Harvard. Então é uma das maiores e melhores universidades do mundo, onde eles estudaram a questão de como o nosso cérebro aprende. Então tem a ver com a neuroaprendizagem, com a neuropedagogia. E eles criaram então algumas ferramentas que são chamadas de rotinas de pensamento. Pequenas dinâmicas que você pode propor durante a sua aula, no início, no final da aula, e que vão ajudar o aluno a fixar esse assunto. E para hoje eu selecionei uma rotina de pensamento que se chama O que eu sei e o que eu aprendi. Então no começo da aula você vai levar talvez pequenos post-its ou
uma folha de papel, enfim, ou na própria lição, né? Você pode ali durante a semana pedir para que os seus alunos levem papel e caneta ou própria lição, para que eles consigam escrever o que eu sei a respeito de Tiago. Então você vai propor essa pergunta, né? Quem foi Tiago? O que você sabe sobre Tiago? E é possível que nesse momento, que você vai deixar ali um ou 2 minutos, né, para que eles escrevam tudo o que eles sabem sobre Tiago, é possível que eles confundam esses Tiagos, né? Porque a epístola de Tiago, a gente vai ver aqui no decorrer da lição, você que já tem aí a sua lição em mãos, você já deve ter percebido, está se falando do Tiago, o justo, como ele era chamado, que é o meio-irmão de Jesus. Então este discípulo, esse apóstolo, podemos dizer assim, né, esse líder da igreja em Jerusalém, ele não é o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, ele não é o outro Tiago, filho de Alfeu, que era um dos 12, né? Esses dois eram 12, faziam parte lá do colégio apostólico. Mas o Tiago justo é o Tiago, então, que sendo irmão de Jesus, ele era incrédulo em relação a Jesus no início do seu ministério. A gente vai ver isso durante o Evangelho. Nós vamos ver em algumas passagens que está lá a mãe de Jesus, os seus irmãos, e eles não criam em Jesus. E aí o próprio Jesus vai dizer, um profeta não tem um sucesso, né, na sua própria terra, ele não é honrado, não é reconhecido na sua própria terra. E aí depois, porém, o autor aqui, o comentarista da lição, vai dizer que possivelmente após a ressurreição de Jesus, Jesus aparece também para Tiago, isso inclusive a Bíblia confirma, né, que ele esteve com Tiago, e aí Tiago começa a crer em Jesus, e ele se torna uma das colunas da igreja em Jerusalém. Paulo vai, em suas cartas, né, em suas epístolas, ele vai dizer que ele foi até Jerusalém e conversou com Pedro, João e Tiago, e justamente esse Tiago, irmão de Jesus, que era então um dos líderes aqui da igreja em Jerusalém. Então este Tiago, pode ser que ele seja confundido pelos seus alunos aí quando você propor essa dinâmica. Então a primeira parte da dinâmica é isso, você vai pedir para que eles escrevam, nesse tempo de 1 minuto ou 2 minutos, quem foi Tiago. E aí eles vão colocar ali tudo que eles sabem, né, a respeito de Tiago, provavelmente vão acabar confundindo ele, né? Ou então, para ficar melhor ainda, né, você não dá nem o nome, né? Você coloca assim, quem foi o autor da epístola de Tiago? E aí talvez eles vão acabar achando que não foi nem mesmo Tiago quem escreveu, né? O interessante dessa primeira parte é justamente isso. É você confrontar o aluno com aquilo que ele já sabe, ou com aquilo que ele pensa que sabe, né, o conhecimento que ele tem, o conhecimento prévio, e aí depois você vai dar o desenvolvimento da aula. Então você vai aplicar todos os tópicos, né, você vai fazer a continuidade da sua aula. E lá no final, quando estiver então indo para a conclusão, você fala para ele pegar novamente aquele papel, onde ele escreveu o que eu sei a respeito do autor da lição, e ali você vai pedir para que agora ele escreva o que eu aprendi nessa aula sobre o autor da epístola de Tiago. E aí vai ser interessante fazer esse contraste, essa comparação. Você pode pedir para que 1 ou 2 alunos, né, dependendo aí do tempo que você tenha reservado para essa atividade, para que eles compartilhem o que eles escreveram no começo da aula, do que eles sabiam sobre o autor, e agora o que eles sabem após a aula. Essa é uma ferramenta muito interessante para que o aluno perceba o quanto ele aprendeu durante aquela aula de EBD. Veja o conhecimento que ele tinha, talvez cheio de incoerências, cheio de falhas, e aí ele vai comparar com o conhecimento que ele obteve ao final da aula. E aí ele vai perceber como foi uma aula de bastante aprendizado. Ele vai conseguir perceber o quanto ele achava que sabia e não sabia, ou o quanto ele ignorava, né? Porque provavelmente vai ter aluno que vai colocar ali, você vai dar 2 minutos para ele escrever, ele não vai conseguir escrever nada, né? Quem foi Tiago? Não faço ideia de quem foi Tiago. Então, ao final da aula, esse aluno provavelmente vai ter algo a escrever a respeito de Tiago, a respeito do autor da epístola. E ele vai conseguir, então, compreender como é importante estar na EBD, estar aprendendo, estar aumentando o seu conhecimento. Então, esta rotina de pensamento, essa ferramenta educacional, chamada O que eu sei e o que eu aprendi, ela é uma forma de tornar a aprendizagem visível. Você vai fazer com que o aluno perceba, né, torne visível para ele o que ele tem aprendido. E é uma boa forma também de você, professor, analisar o conhecimento prévio dos seus alunos. Você pode depois pegar essas folhas, né, levar para casa, enfim, e analisar o quanto os seus alunos sabiam e o quanto eles aprenderam depois. Então, até uma forma de autoavaliação de você como professor, né, se você conseguiu atingir os objetivos aos quais você se propôs aí no início da aula, e também de conhecer o seu aluno, né, saber o que ele sabe, como ele escreve, como ele se comunica. Porque talvez nem todos vão se expressar ali na hora que você pedir para alguém ler, mas aí, levando o papel e você lendo o que ele escreveu, você vai ter esse conhecimento mais pleno aí dos seus alunos. Importante que você, professor, conheça os seus alunos para poder conseguir dar aulas bem diretas, né, bem objetivas, que vão resolver os problemas aí que os seus alunos possuem.
Muito bem, feita esta introdução, então, no início da sua aula, né, você vai, então, apresentar aqui os tópicos da lição. O primeiro tópico traz como tema a Carta de Tiago. Aqui é feita toda uma análise, você tem aí a sua lição, você tem o seu livro de apoio, você pode fazer a leitura detalhada aí na sua casa, e você vai observar que há um debate muito grande a respeito de quem foi o autor da Epístola de Tiago. Mas existem muitos fatores que pesam para que nós entendamos que é de fato este Tiago, chamado Tiago o Justo, irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém. Então há fortes evidências. Entre elas, uma que eu destaco aqui é o livro A História da Igreja, de Eusébio de Cesareia. É um livro lá da antiguidade, né? Dos primórdios ali da igreja, ele vai contando muitos detalhes, e para ele, o autor da epístola de Tiago é justamente esse Tiago, irmão de Jesus. E ele não faz isso apenas como a opinião dele, né? Mas ele faz enfatizando como que os pais da igreja, né? Como que aqueles primeiros cristãos entendiam, como que eles receberam essa carta e como que eles foram passando para frente ela, sempre com esta visão de ser Tiago justo. Então a tradição da igreja, a história da igreja é um forte argumento, né? Uma forte evidência da autoria de Tiago, o irmão de Jesus. Embora haja pessoas que achem que não pode ser, porque Tiago seria um judeu palestino do século I, e o grego no qual é escrita esta epístola é um grego muito refinado, muito rebuscado, usando certos conceitos até difíceis, né, que talvez um judeu não teria tido acesso. Mas aí a gente basta imaginar que o grego era como se fosse o inglês daquela época. Então veja, mesmo uma pessoa vivendo aqui no Brasil, numa cidade de interior, você vai ter conhecimento de algumas palavras em inglês, porque o inglês ele está disseminado na nossa cultura. Então nem que seja talvez um yes, né? Mas você sabe alguma palavrinha do inglês, porque, querendo ou não, o inglês ele está em tudo. O on e off, né? Para você acender as luzes, desligar as luzes, enfim. Então existem certas expressões, certas palavras do inglês que elas estão disseminadas em qualquer língua. E é o caso também do grego, então, desse primeiro século. Então não é difícil você imaginar que Tiago tivesse, sim, um bom conhecimento do grego. Até porque o segundo subtópico trata aqui a respeito do contexto histórico e da data, né? Esta revista, aliás, essa carta, essa epístola, ela foi escrita ali por volta do ano 50 depois de Cristo. Então o Tiago já não era mais aquele Tiago jovem, né, que estava lá, um pescador da Palestina, né, ele já era alguém que estava com o ministério consolidado, já era alguém que tinha passado pela experiência do batismo com o Espírito Santo, então já era alguém capacitado, alguém que provavelmente, sendo um líder da igreja, também se dedicava aos estudos, né, à leitura não só da Torá, mas também da própria Septuaginta, que inclusive é o livro, as versões bíblicas, digamos assim, as citações bíblicas que estão na carta de Tiago são originárias da Septuaginta, que é essa tradução grega, né, do Antigo Testamento, que era muito comum, de uso muito corrente ali em todo o mundo romano. Então, veja que há fortes argumentos que invalidam essa ideia de que não poderia ter sido Tiago, um judeu palestino do primeiro século, alguém que escreve devido a esse grego muito elitizado, podemos até dizer assim. E há um outro argumento ainda que nós poderemos utilizar, de que Tiago tenha utilizado de um amanuense, né, de um escriba. Isso também era uma prática muito comum do primeiro século. O próprio Paulo, inclusive, apesar de toda a sua erudição, em algumas das suas epístolas ele cita, né, textualmente que ele está fazendo uso de alguém que está escrevendo por ele. Então ele está falando, ele está ditando e a pessoa está escrevendo. E este escriba poderia então ser alguém de origem grega que está escrevendo aquilo que ele está ouvindo, mas não palavra por palavra. Ele está, de certa forma, traduzindo também aquilo e colocando, né, o seu próprio estilo. Então, são várias explicações aqui que nos levam a entender claramente, sim, que há um forte argumento para a autoria aqui de Tiago, dentro desse contexto, então, do ano 50, possivelmente depois de Cristo, um momento que dentro da Bíblia a gente situaria ali após os eventos de Atos capítulo 8, a morte de Estevão, né, a perseguição que vem sobre a igreja naquele momento, que aí vai dispersar os cristãos por todas as regiões ali do Império Romano. E é por isso, então, que Tiago começa a sua epístola dizendo justamente isso, né, é o texto bíblico que você vai ter lido aí com seus jovens. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Então é um evento que possivelmente acontece antes de Atos capítulo 15, 16, que é o momento onde tem aquele chamado concílio em Jerusalém, porque ali entram os gentios na igreja, né? Até então a presença dos gentios ela era marginal, ela era de certa forma localizada em algumas cidades. Em Jerusalém ela ainda não era muito bem recebida, né? Então tanto que teve de vir esse concílio para resolver essas questões e aí os gentios poderem entrar na igreja
entre aspas, né, de forma mais prática, mais devida. Então é possível que entre o capítulo 8 e o capítulo 16 de Atos esteja situada aqui a escrita desta epístola de Tiago, no momento de perseguição, como o contexto aqui vai dizer, né, de tantas vezes que ele fala a respeito desta perseguição. Quanto ao estilo e estrutura, já comentei, né, é considerado aqui o livro de sabedoria do Antigo Testamento. O autor diz aqui que é um estilo direto e prático, né? Então, apresentando todo esse tom pastoral do apóstolo Tiago, preocupado em trazer essa questão da autenticidade à vida cristã. E o que seria, entrando já aqui no tópico 2, onde nós vamos abordar aqui propósito e atualidade da carta, né? O que seria esta questão da autenticidade que vai permear todas as lições desse trimestre? A autenticidade aqui, para o doutor Eduardo, né, pastor Eduardo Alves, é a característica de você viver uma fé refletida, uma fé pensada, uma fé vivida verdadeiramente e não apenas algo fingido ou representado assim através de uma tradição. Porque existem pessoas que estão na fé e que elas até enganam as pessoas que estão ao seu redor, ao seu entorno, como pessoas que também vivem a fé. Mas essas pessoas talvez estão apenas seguindo uma tradição, apenas imitando um personagem, né? Desempenhando ali um papel como se fosse um ator que está representando o personagem de um cristão. Mas no seu íntimo, no seu interior, esta pessoa não tem uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Então a autenticidade que se pede aqui na vida cristã e que o autor vai tratar ao longo dessas lições é justamente isso, é você viver uma vida cristã que seja de fato pensada. O termo aqui, autêntico, quando eu estava fazendo o estudo aqui dessa lição, eu lembrei, porque eu também sou professor de filosofia num colégio aqui em Joinville, e ali na disciplina de filosofia a gente estuda, por exemplo, sobre Heidegger e também sobre Kierkegaard, que são dois filósofos aí do século XVIII, XIX, e eles tratam a respeito dessa questão do que seria uma existência autêntica. Eles são ali dentro da corrente do existencialismo, né? E o Heidegger, por exemplo, ele vai dizer que existe a vida autêntica e a vida inautêntica. Então a vida autêntica é aquela vida que você faz as atitudes, você toma as atitudes porque você de fato pensou que aquilo é o melhor para a sua vida. Então você tomou a decisão de viver a sua vida daquela forma. Você está pensando e você está agindo. Já a existência inautêntica para o filósofo Heidegger é aquela pessoa que ela simplesmente vai seguindo um padrão. Seja o padrão da moda, seja o padrão do que os pais impõem, né? Na fase aí da juventude, muitos jovens fazem aquilo que os pais estão pedindo que façam. Mas muitos deles não veem a hora de completar ali seus 18 anos, de ter a sua liberdade, a sua independência para viver a vida do seu modo. Ou seja, não estão vivendo uma vida autêntica, estão vivendo uma vida que alguém impôs para eles. Então isso para Heidegger seria uma existência inautêntica. E o Kierkegaard, que ele é considerado o pai do existencialismo cristão, do existencialismo filosófico cristão, o Kierkegaard ele vai aprofundar essa noção do Heidegger. Ele vai dizer que existem 3 estágios na vida autêntica de uma pessoa. O primeiro estágio é chamado estágio estético, onde ele busca prazeres sensoriais e imediatos, uma vida superficial. Então ele vai pensar, ele vai ter ações de fato refletidas, como Heidegger coloca, né? Só que pensando sempre pela questão do prazer, pela questão daquilo que vai soar melhor perante a sociedade. Então se um jovem, por exemplo, está na igreja e ele está nesse estágio da vida, da existência autêntica estética, ele vai ser aquele que ele vai talvez usar o uniforme do grupo, ele vai cantar como o grupo canta, ele vai participar das festividades, ele talvez vai até dar uma palavra na igreja, vai cantar, ele vai participar daquilo porque ele quer passar uma imagem, né, a questão estética de que ele faz parte daquele grupo, porque naquele momento aquilo é conveniente para ele. Então esse é o primeiro estágio. Não é uma pessoa que está fazendo aquilo por uma fé profunda, né, uma vida cristã autêntica, como o Tiago menciona aqui na sua epístola. O segundo estágio, segundo o Kierkegaard, é o estágio da existência autêntica ética. É o comprometimento moral e responsabilidade pessoal. Mas veja, a ética é aquilo que direciona o nosso viver, o nosso modo de agir, através dos conceitos do que é certo e do que é errado. Então você faz aquilo que é certo. Pode ser que seja ruim, pode ser que seja algo doloroso para você naquele momento tomar aquela atitude, mas você sabe que aquilo é moralmente correto, então você faz. Mas lá no seu íntimo você não concorda com aquilo. Então ser ético, ter uma existência ética, é você fazer aquilo que é certo,
mas você não está convencido, você não está convicto de que aquilo de fato é o melhor a se fazer, se talvez não tivesse ninguém olhando, se você não tivesse nenhuma punição para agir de forma diferente, você faria o errado. Porque você não teve ainda uma vida transformada. Você ainda faz o que é certo apenas porque aquilo é certo a se fazer. Há um outro filósofo também que fala a respeito disso, que é Kant, Immanuel Kant. O Kant, ele fala do imperativo categórico. Aquilo que você precisa fazer, é uma ordem que você faça de acordo com essa questão ética. Então você faz porque é certo, mas não que você concorde com aquilo. Então onde está a existência autêntica para Kierkegaard? Está no terceiro estágio. O primeiro estágio é o estético, o segundo estágio é o ético, e o terceiro estágio ele chama aqui de um estágio religioso, que é o momento onde o indivíduo abandona a razão pura e se entrega a Deus por meio da fé. Então, nesse estágio, você faz o que é certo, porque aquilo é a vontade de Deus. Pela fé, movido pela fé. Pode ser que você não entenda muito bem ainda, né? Porque você abandonou a razão. Mas agora você está fazendo aquilo porque houve uma experiência genuína de conversão, você se entregou completamente a Deus e agora você deixa que o Espírito Santo conduza a sua vida. Então isso é a existência autêntica dentro da visão filosófica de Søren Kierkegaard, este filósofo existencialista, né, do século XIX, e é justamente esta a visão que a palavra de Deus coloca. Então Kierkegaard, por ser um cristão, né, sendo um filósofo cristão, ele vai justamente buscar esse embasamento na palavra de Deus. E podemos dizer que a epístola de Tiago é uma epístola que serviu para embasar aqui a filosofia de Kierkegaard, né? Então você pode, a título de curiosidade, acabar trazendo isso também aí para os seus alunos. Porque é interessante que os seus alunos vejam que a palavra de Deus, ela vai além da simples pregação, do simples culto ali de domingo que o teu jovem vai. Mas que existem pensadores cristãos, que existem filósofos, cientistas, outras pessoas que também pensam a fé por meio da ciência. Hoje a gente sabe que a ciência ela faz uma confusão muito grande na mente dos nossos jovens, né? Nós tivemos várias lições aqui no ano passado, 2024, tratando a respeito desse assunto, de fortalecer os nossos jovens para que a fé deles permaneça firme em meio às tentações, às provações, e a ciência hoje muitas vezes se coloca como uma ferramenta usada pelo mal, né, para desviar, para enfraquecer a fé dos nossos jovens. Então sempre que puder, é importante você trazer esses pensadores cristãos, os cientistas cristãos, para mostrar assim, é possível você fazer ciência, você fazer astronomia, você fazer filosofia, você fazer política, seguindo os preceitos da palavra de Deus. Não há um choque, né, entre a fé e a razão, entre o intelecto e a nossa crença. Então é interessante abordar isso também nas suas aulas. Então, queridos, fechando aqui este segundo tópico, propósito da carta, né, o primeiro subtópico do tópico 2, o principal propósito é incentivar os cristãos a amadurecerem na fé, então a desenvolver esta fé autêntica, uma fé não fingida, uma fé não estética ou ética, mas sim uma fé de fato plena, autêntica em Cristo, na sua palavra e fazendo aquilo por meio da condução do Espírito Santo. Este é o propósito principal aqui para o povo que estava lendo essa carta lá no primeiro século. E a aplicação prática para nós, aqui diz o segundo subtópico, é que esses temas continuam sendo relevantes em nossa vida diária. Então, quando você tira toda aquela roupagem histórica lá do primeiro século, por exemplo, hoje nós não sofremos mais a perseguição de apedrejamento, como Estevão sofreu, né, de prisões. Então, isso não acontece dentro da nossa realidade aqui do século XXI, aqui do Brasil, do mundo ocidental como um todo. Mas existem ainda hoje outros tipos de perseguições. Existem cancelamentos que acontecem, por exemplo, nas redes sociais, quando você demonstra ter uma fé autêntica, uma fé cristã abalizada, e quando isso entra em choque com talvez algumas ideologias, né, aquelas ideologias minoritárias, por exemplo, você acaba sendo cancelado na internet, você acaba sendo perseguido também. Então veja, você consegue fazer esta atualização, essa contextualização da perseguição do primeiro século para as perseguições que acontecem ainda hoje. E o que Tiago fala aqui a respeito dessa questão? De que nós não devemos ficar tristes, né, preocupados quando nós sofremos essa provação. É o que diz o versículo 2, que foi lido aqui na leitura bíblica em classe. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, tentações aqui no sentido de provações. Talvez seja interessante você ter esse contexto também da diferença, né, que existe entre tentação e provação. A tentação ela é algo que vem da parte do mundo, né, do sistema mundano, do inimigo, né, de Satanás, ou da nossa própria carne. O apóstolo João, escrevendo suas epístolas, ele menciona a respeito de que a concupiscência dos olhos, né, a concupiscência da carne, então tudo isso
trazem para nós tentações, tentam nos afastar de Deus, nos levar ao pecado. Já as provações, que a provação ela vem de Deus, então a provação ela é diferente da tentação nesse sentido. A tentação ela sempre vai tender a nos afastar de Deus, ela vai nos colocar, se nós cairmos nela, né, num caminho que vai nos afastar, nos distanciar cada vez mais de Deus. Já a provação, pelo contrário, ela vai fortalecer a nossa fé. E é isso que o Tiago está escrevendo aqui. Sabendo que a prova da vossa fé opera a vossa paciência. Tenha, porém, a paciência na sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Então a provação, ela vai levar você a desenvolver uma fé mais genuína. Ela vai te aproximar de Deus, vai te aproximar do desenvolvimento desta fé autêntica. Então nesse sentido, as provações elas continuam existindo. As tentações, as tribulações, as perseguições, elas vêm, porque elas vêm da parte de Deus. Elas vêm da permissão de Deus para que nós sejamos fortalecidos, para que nós melhoremos cada vez mais a nossa fé. E aí, o tópico 3, né, que fecha aqui a nossa aula, a importância da carta, ele vai trazer aqui a questão dos destinatários, que nós já mencionamos, são as 12 tribos dispersas entre as nações, então possivelmente é dentro daquele contexto, capítulo 8 ao capítulo 16 do livro de Atos, quando eles estão então ainda, o cristianismo como uma religião majoritariamente judaica, né, até uma seita do judaísmo, como alguns romanos ali identificavam. Mas, além dessas 12 tribos aqui, né, a verdade é que essa epístola ela pode ser considerada uma epístola universal. Então, porque dentro dessa contextualização ela se aplica para a igreja de todos os tempos. A lição aqui, a revista diz que os leitores estavam enfrentando um ambiente hostil, longe do seu lar. Todos nós estamos, né? Somos todos peregrinos em terra estranha e o mundo ele é um ambiente hostil. Se nós estamos enfrentando um ambiente hostil, mas esse ambiente não está sendo tão hostil quanto deveria, talvez alguma coisa está errada dentro da nossa fé. Porque no mundo nós somos forasteiros. Se nós começamos a nos acostumar demais com o mundo, é porque alguma coisa está errada. Então, isso é uma tendência que veio daquela época e ela continua para nós hoje, né, dentro dessa importância então do estudo desta carta de Tiago. Nós vamos encontrar a receita para conseguir vencer isso e conseguir desenvolver a nossa fé autêntica. Nesse ponto aqui da sua aula, né, no tópico final, você pode então fazer a segunda parte daquela dinâmica do que eu sei e do que eu aprendi. Então você pode trazer agora os seus alunos para esse momento de reflexão, né, com base em tudo que foi falado aqui a respeito do autor, do contexto, dos destinatários. O que você pode escrever a respeito do Tiago, né? Quem foi Tiago então agora? O que você aprendeu a respeito da epístola de Tiago ou do apóstolo Tiago com base nessa lição? E aí você vai ver aqui muitas frases, né, que vão ser colocadas, porque provavelmente vai ter muito mais conteúdo a ser falado agora do que havia no começo da aula. Então, você conclui a sua aula aqui de uma forma bastante prática, né, fazendo esse fechamento aí com esta rotina de pensamento. Agora, para a conclusão aqui da nossa aula de hoje, desta pré-aula, eu vou ler aqui a conclusão com vocês. A carta de Tiago é inspiradora para os cristãos de todas as épocas. Ela é dirigida a um público que estava passando por muitas aflições, está repleta de ensinamentos práticos e atuais. Essa carta nos desafia a viver uma vida de autenticidade em Jesus Cristo. Ao estudá-la, somos desafiados não apenas a fortalecer a nossa fé, mas também impactar positivamente aqueles ao nosso redor, vivendo a palavra de Deus e não sendo somente ouvintes. Uma pessoa que tem uma existência autêntica, dentro daquela visão da filosofia de Heidegger, de Kierkegaard, ele é uma pessoa que vai influenciar as outras pessoas. Então, neste final de aula, eu convido você, professor, que faça uma reflexão, deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua vida através do estudo dessa carta. Não leve esse trimestre apenas como mais um trimestre onde você vai ali cumprir uma escala, mas deixe que antes da palavra fazer efeito na vida dos seus alunos, ela faça efeito na sua vida, que você consiga chegar ao final dessas 13 lições e desenvolver uma fé mais autêntica, uma fé mais verdadeira, uma fé refletida, uma fé abalizada, e que com isso eu tenho certeza que você vai conseguir influenciar muito mais os seus alunos. Os seus alunos vão gostar das suas aulas, os seus alunos vão apreciar os seus métodos, os seus estilos, porque ele será fruto de uma fé genuína, ele será fruto de uma fé conduzida pelo Espírito Santo. E para nós fecharmos aqui este vídeo, você está vendo que eu estou ainda com a camisa do Conduzidos pelo Espírito Santo, né, que foi a temática aqui de 2024, mas eu quero convidar você para fazer parte
do grande lançamento, né, que vai acontecer nesta semana, essa primeira semana agora de janeiro. Está acontecendo no nosso templo sede, aqui em Joinville, os 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Então, a cada dia, algum departamento está aqui fazendo o seu culto, fazendo a sua reunião. Eu não sei qual é o dia que você está assistindo, mas se você está assistindo isso antes de sábado, eu te convido para, nesse sábado, você estar na nossa sede aqui em Joinville para o culto com a participação da Umádio, onde será lançada, então, a camisa, a bonita camisa, com a temática 2025. Então você não pode perder. Aceite esse convite, venha, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Vai te dar uma injeção de ânimo para que você tenha 12 meses de aulas aí muito abençoadas ao longo desse ano. No mais, um forte abraço, eu me despeço desejando as ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua aula, sobre a sua classe. Deus o abençoe em nome de Jesus.